Atlético ainda não havia sido rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético era um dos únicos clubes que ainda não havia caído para disputar a Série B do campeonato. Mas, em 2005, o Atlético já vivia uma grande crise financeira, coisa que até hoje acontece. E aí o Atlético resolveu tentar quebrar a seca de títulos, contratando jogadores experientes, os famosos medalhões, para compor aquele elenco. Jogadores como Amaral, Euler e Fábio Júnior, que chegavam, segundo a revista Placar, como os galóticos, uma alusão aos galácticos da equipe do Real Madrid. Porém, a gente sabe que esse time não deu certo, e essa fórmula não era novidade. Em 94, o Atlético teve a Selegalo, que também não deu certo. Mas aí, o Campeonato Brasileiro daquela época era composta por 22 equipes, e o Atlético terminou aquele ano na 20ª posição, em um empate em 0-0 contra a equipe do Vasco em pleno Mineirão, no dia 27 de novembro de 2005, para ser mais exato. O Atlético caía para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, com uma campanha de apenas 47 pontos, uma campanha muito ruim, e com o técnico Tite, inclusive, passando pelo comando técnico dessa equipe em 2005. A ascensão do Atlético deu-se início no ano de 2012. O Atlético em 2006 voltou da Série B, e até 2012 o Atlético fazia campanhas muito ruins, flertando com um novo rebaixamento. Então, no ano de 2012, essa virada de chave se deu muito em função dessa dupla que apareceu aqui, do Alexandre Calil, presidente do Atlético e o presidente com mais títulos na história do Atlético, e o Ronaldinho Gaúcho. Mais especificamente, a virada de chave do Atlético se deu no dia 4 de junho de 2012, quando o Atlético anunciava Ronaldinho Gaúcho como jogador do Atlético. Cabe ressaltar também que o Ronaldinho Gaúcho, naquela época, não chegava com o mesmo status do Ronaldinho Gaúcho lá do Barcelona. Para quem é mais novo e não se recorda, teve uma pesquisa do Fantástico em que nenhum clube do Brasil queria contar com o Ronaldinho Gaúcho. E aí o Calil acreditou no Ronaldinho e montou aquele time que terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro, o primeiro turno, com 1 ponto de vantagem para o Fluminense e na liderança. E aí já se criou aquela expectativa. Será que o Atlético vai quebrar o jejum de mais de 40 anos de Campeonato Brasileiro? Infelizmente, no final do ano a gente descobriu que não. O Atlético terminou aquele campeonato com 5 pontos, na verdade, atrás da equipe do Fluminense. E o Atlético não foi campeão daquele campeonato brasileiro. Mas o Ronaldinho Gaúcho terminou aquela edição do Campeonato Brasileiro com 13 assistências. E aí, a gente sabe que 13 é galo. Será que seria apenas uma coincidência, ou será que no próximo ano o Atlético ganharia de fato alguma coisa? E lembrando que em 2013 o Atlético voltava a disputar uma competição internacional, uma Copa Libertadores, que há muito tempo não vinha fazendo participações na Libertadores. Isso, em 2013 foi considerado o ano do bruxo. A torcida do Atlético sempre foi muito supersticiosa, e o Ronaldinho Gaúcho terminou aquela temporada com 13 gols, e o ano era 2013. E a gente sabe que 13 é galo, mas a gente teria que ver se era apenas uma superstição ou se realmente seria o ano do galo. E aí, esse ano, a gente sabe, como vocês viram aqui, ficou conhecido como o ano do bruxo. O Atlético muito tempo não disputava a Libertadores e caiu num grupo que era considerado por alguns como o grupo da morte. Por quê? Tinha a altitude do The Strongest e tinha o São Paulo. Que o São Paulo todo mundo sabe que é tricampeão mundial. O São Paulo, naquela época, ainda era o São Paulo respeitado. E tinha o Arsenal de Sarandi, que era um time argentino, que não tinha tanta expressão assim, mas era um grupo considerado como o grupo da morte. E aí, a gente pensa o seguinte: como que o Atlético viria para aquela temporada? Com Tardelli, com o jogo, com o Ronaldinho. E ali o Atlético passou com muita tranquilidade pela fase de grupos, com apenas uma derrota. E aí o Atlético foi para as fases finais, o famoso mata-mata. E aí muita gente colocou o Atlético como um cavalo paraguaio, porque o Atlético não tinha expressão que tem hoje. Então o Atlético foi chamado de cavalo paraguaio na época. Tanto é que tivemos, durante essas fases aí, o pênalti
do Vitor, que ele pega contra o Tijuana. A gente teve o gol do Guilherme contra o News Old Boys. A gente teve a queda da energia da Arena Independência. A gente teve também o último golpe de misericórdia, que foi o gol de Leonardo Silva de cabeça, que quase que não entra. E ali o Atlético, em 2013, se sagrava pela primeira vez em sua história campeão da Libertadores. E ali o Atlético mudava de patamar. Em 2013, com o Ronaldinho, o Atlético passou de ser um time que não ganhava nada, um time endividado que não ganhava nada, que tinha apenas uma torcida muito grande, uma torcida muito apaixonada, mas que não ganhava nada. E ali o Ronaldinho Gaúcho conduziu o Atlético pela primeira vez também à disputa do Mundial. E a gente sabe que, infelizmente, o Mundial de Clubes do Atlético foi um vexame e o Atlético não jogou bem, sendo eliminado pelo Raja Casablanca naquela ocasião. Já em 2014, mais uma vez o Atlético repetia aquela fórmula, que o time que tinha ganhado a Copa Libertadores em 2013 e chegava com um banho de água fria em função daquela derrota para o Raja Casablanca e eliminação precoce no Campeonato Mundial. No começo do ano o Atlético ganhou ali a Recopa, porém perdeu o seu principal astro, o Ronaldinho Gaúcho, acabou indo embora, sendo transferido para o Querétaro. E aí muitas dúvidas surgiram do que seria do Atlético para a temporada de 2014. E o Atlético começou muito bem na Copa do Brasil, eliminando Palmeiras, eliminou também Corinthians e Flamengo. Falando em Corinthians e Flamengo, eu acho que essa edição de Copa do Brasil foi a edição mais emocionante de todas as edições. Por quê? Porque é muito difícil você virar por um placar que o Atlético virou. E 2 vezes no mesmo campeonato nunca aconteceu. Só o Atlético conseguiu fazer isso, com aquelas viradas épicas contra Corinthians e Flamengo. E aí, depois dessas viradas, o Atlético se colocou como um candidato favorito, indo à final. Porém, o Atlético enfrentava, no caso, a equipe do Cruzeiro, que é o nosso maior rival e que tinha uma equipe muito forte. E aí muita gente achou que o Cruzeiro iria levar aquela edição de Copa do Brasil. E aí na final o Tardelli arrebentou e aí o Atlético se sagrou campeão da Copa do Brasil. Mais um título inédito, que o Atlético também não tinha Copa do Brasil. O Atlético não tinha expressão nessa Copa do Brasil. E aí a gente tem aquela icônica foto do Marcos Rocha com o Tardelli mostrando ali o 9-2 na final. E o Atlético ali fechava mais um ciclo. O Atlético só faltava a conquista do Campeonato Brasileiro para poder fechar esse ciclo de títulos que o Atlético tanto perseguiu durante anos. Já tínhamos em 2014 uma Libertadores e aí a gente tinha essa Copa do Brasil, que era mais um título inédito. Faltava a cereja do bolo, que era o Campeonato Brasileiro, que o Atlético ainda não havia ganhado novamente. E por falar em Campeonato Brasileiro, o Atlético teve que esperar mais um tempinho, para mais especificamente em 2021, que é o melhor ano de toda a história centenária do Atlético. 2021 foi um ano mágico, onde o Atlético chegava ali com o Hulk, que era um jogador fantástico, mas que vinha de muitos anos na Europa. E aí a gente não sabia se o Hulk ia ser um jogador top de linha ou se ia ser um jogador mediano, meia boca. O Atlético vem da temporada 20 com uma boa campanha com o técnico Sampaoli, que acabou indo embora e o Cuca voltou para o Atlético. E aí a gente tinha Nath Fernandes, Hulk, Zarate, Arana. Então a gente tinha um bom elenco para aquela temporada. Mas perdurava até 2021 um jejum de 50 anos sem ganhar um Campeonato Brasileiro. E ali o presidente à época, o senhor Sérgio Coelho, falou que o Atlético colocaria todas as suas fichas no Campeonato Brasileiro, que havia 50 anos que não ganhava. O Atlético se sagrou campeão desse Campeonato Brasileiro, encerrando um jejum de 50 anos de Campeonato Brasileiro. Como você pode ver aqui, Roberto Abras, que é um cara que desde 1970 acompanha o Atlético, foi às lágrimas, que lembrou de tantos atleticanos como Willy Gonze e tantos outros. Nós que conhecemos muitos atleticanos que não viram esse título e que ficariam muito felizes em ver esse título, em poder acompanhar essa conquista que demorou 50 anos e muitas gerações foram embora sem ver esse título. E, de brinde, o Atlético também ganhou a Copa do Brasil, quebrando aquela frase que o Atlético não tinha bico, o Atlético era um time monotítulo. Em 2021 a gente quebrou isso e quase que a gente quebra com o bi da Libertadores. A gente lembra aí do lance do Dudu, que hoje joga pelo Atlético,
com aquela falha ali do Nathan Silva, e que aquela Libertadores seria nossa com certeza, porque aquele time voou. E aí o Atlético saiu de um time que não tinha nada no começo do vídeo para um time que chegava com um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores e 2 Copas do Brasil. Você imagina, olha o salto que o Atlético deu na sua história de 2005 até o ano de 2021. E ali a gente tem que lembrar que o ano passado também a gente poderia ter ganhado o Bi da América e o Tri da Copa do Brasil. Bem, chegamos ao final desse vídeo com o Atlético saindo de um time que não tinha títulos, um time rebaixado com muitas dívidas, para um time que conquistou um brasileiro, que conquistou 2 Copas do Brasil, conquistou uma Libertadores, foi vice 2 vezes da Copa do Brasil, foi vice uma vez da Copa Libertadores, um time que bateu na trave mais algumas vezes em campeonatos brasileiros, e também tem aquele título de 1937 que foi reconhecido. Então, em 2005 a gente tinha um título do Campeonato Brasileiro e agora a gente tem 3 títulos do Campeonato Brasileiro, 2 da Copa do Brasil e uma da Copa Libertadores. Enfim, toda essa passagem nos leva a refletir o seguinte, que o Atlético hoje é um time que elevou o seu patamar e por isso a torcida do Atlético cobra tanto essa atual diretoria que continue avançando para que o Atlético continue cada vez mais galgando seu espaço no cenário mundial. A todos que acompanharam o vídeo, peço que deixe seu like e se inscreva, pois é muito importante.